Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast esse aí para você. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certíssimo, como você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um episódio hoje. Mais um. É assim, a gente um atrás do outro, um né? atrás do outro, a gente não perde tempo, né? É. Bom, antes da gente falar do nosso convidado, Camilo, Vamos lá. só relembrar a galera que está chegando agora, a nossa audiência, você que está nos assistindo, por favor, deixe o seu comentário, compartilha, curte esse vídeo, por favor, curta ele aí. E para você que está nos ouvindo também, deixa lá, né, o seu engajamento, compartilha, deixa aquela avaliação marota, manda uma mensagem pra gente. Então aproveita que começou agora e vai lá, beleza? Com certeza tem muitos grupos, né? Claro, o grupo do WhatsApp. Você é aquela tia que manda bom dia todo santo dia. Manda já o link do vídeo, né? Que ajuda a gente, com certeza. Bom, e dado aqui os recados iniciais, vamos ao convidado de hoje? Vamos lá. Vamos lá. Um prazer. Sem milagres. Exatamente, é verdade. Sem milagres. Boa, eu gostei dessa, hein? Vamos lá, então. É isso aí, então vamos lá. Ele é um líder orientado para pessoas com mais de 20 anos de experiência profissional. A maior parte deles dedicados a atividades de marketing, branding, comunicação, mídia, sponsorship, que é a parte de patrocínio, trade marketing, inovação e product management, que é a parte de gestão de produtos. Liderança de equipes locais e internacionais atuando em grandes empresas do setor de varejo, fidelização, aviação e bens de consumo. Agora eu vou acabar falando. Então, hoje lidera as equipes de marketing do Carrefour, Nacional, Bom Preço, Todo Dia e Sam's Club. Ele fala sobre retail, martech, branding, diversity e marketing. Caramba, tá Só bom? isso. Tá... Eu fiz só um resumo. Isso é só o resumo, né? É só o resumo. É só o resumo. Faz parte do nosso dia a dia, né? Você vê que ele tá integrado aí, né? Exatamente. Então vamos lá então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast esse Daniel Milagres. Prazer, muito obrigado, Camilo, muito obrigado, Podão. A gente que agradece. Uma felicidade de estar aqui hoje. Fiquei um pouco assustado aí com essa introdução. A cobrança é alta quando a gente olha. A gente não percebe como vai fazendo. Então, o tempo vai passando, você fala, pô, você viu quanta coisa legal? Caramba, obrigado, viu, gente? A gente que agradece. Como começou a tua história, Daniel? Uau, bom, senta que lá vem história, literalmente. Vamos lá. Assim que é bom. Eu nasci praticamente dentro de um supermercado, eu costumo brincar assim. Com 17 anos de idade, eu fui ser empacotador num supermercado na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, meu primeiro dia de trabalho, eu atendendo ali as pessoas, né, fazendo o pacote das madames no caixa. Sim. E tudo mais, e elas dando caixinha, e eu olhei... Melhor parte, hein? A melhor porque parte. Tinha disso, né? Antigamente, principalmente, assim, né? Essa questão de fazer tudo certinho, deixar organizado, pra você ver que ganhava uma caixinha. Era bem profissa a coisa. Assim. Mas ali, cara, é engraçado que foi meu primeiro contato com o mundo profissional mais formal. Antes disso, eu tinha trabalhado já em pequenos negócios de família, mas foi a primeira vez onde eu saquei a dinâmica de consumo acontecendo, assim. Você vê. Então, eu ficava observando o que as pessoas compram. Como que elas mudam os hábitos de compra ao longo do dia? Uma mesma pessoa que vem aqui na loja sempre, ela compra sempre as mesmas coisas, ela compra outras coisas. Então, ali foi um laboratório muito experimental, muito inicial para mim, de... Peraí, essa relação de consumo tem alguma ciência por trás disso. Com certeza. Opa. E aí eu fui fazer administração de empresas. Eu que queria jornalismo minha vida inteira. Eu caí lá no mercado e fui fazer administração de empresas. Na administração de empresas, eu percebi que além das nuances de consumo, né, tinha também o outro lado, né, o negócio. Como é que o negócio para em pé e fica sustentável para que as pessoas possam consumir? E aí eu comecei a juntar esses lados da cadeia e explorar a produção e outras coisas, e fui me apaixonando cada vez mais por marketing. Me apaixonava por marketing ao mesmo tempo que eu me apaixonava por gestão de pessoas. Perfeito. Era uma bola dividida na minha cabeça. Perfeito. E eu fui fazendo carreira nesse grupo varejista, tive posições na loja, fui crescendo, fui trabalhar no escritório central deles, numa posição de RH. Olha que bacana. A loucura. Sim. Então, lá no começo, eu nem comecei por marketing, eu comecei por RH, justamente porque eu estava nesse momento que eu queria saber se era consumo via marketing ou comportamento de pessoas, seres humanos, e entrei em RH. Fiquei 1 ano só em RH. Tá. Foi o suficiente para eu sacar que marketing era a minha praia.
Deu para entender ali. E aí, cara, dentro dessa empresa, eu fui para a área de marketing, fiz uma escadinha, assim, né? Assistente, analista, coordenador, gerente. Terminei gerente nacional dos hipermercados na época. Tá. Eu acho que o varejo foi minha grande escola. Eu entrei com 17, saí com 30. Então, você entra um menininho de tudo e sai um adulto. Verdade. Foi ali que eu aprendi quase tudo que eu sei hoje sobre marketing, sobre comunicação e marca. Depois tive algumas experiências numa empresa menor, na Dots Fidelidade. Fui trabalhar em companhia aérea, trabalhei na Latam, no Brasil e no Chile. Vivi no Chile um tempo. Você morou lá? Morei lá, construí uma equipe multicultural, que aí também é uma outra experiência, que é quase um episódio à parte aqui. Sim. Sobre morar fora trabalhando. É completamente diferente de você ser um menininho e fazer high school, sabe? Claro. É outra coisa. Trabalhei na BRF e cheguei no Carrefour, onde eu estou há quase 5 anos. Caramba. Que história, que história. Que história, né? Que história. E é bacana ver como as coisas vão acontecendo, tem tudo o seu tempo. Exato. E vão casando, né? Para quem queria fazer jornalismo, hoje lida com comunicação, gestão de pessoas e marketing, tudo num só lugar. E foi uma coisa, até uma transformação, porque tinha muito disso antigamente, de as áreas serem muito divididas, né? Sim. Umas não se relacionarem com as outras. Verdade. E hoje não, hoje você vê cada vez mais isso se integração, essa né? integração, e é bacana isso. E para você, como é que foi hoje, né? Estando hoje no Carrefour, como é que é essa integração? Você consegue sentir, né, de certa forma, palpear essas áreas, essas integrações? Sem dúvida. Eu acho que tem 2 aspectos assim muito importantes, né? A primeira é o marketing com as suas sub-áreas e subdivisões de uma maneira mais integrada, mas também o marketing mais integrado com os negócios. Eu percebo, ao longo desses 20 e poucos anos aí, que a gente passou de um marketing muito mais voltado para a publicidade, né? Então, eu sempre brinco, quem já me ouviu falar alguma vez, vai falar, o Dani vai contar essa história de novo. Mas eu sou de um tempo que a gente fazia em pena no minhocão, fazia os 30 segundos naquele programa dominical noturno e falava para todo mundo, deu certo, foi um sucesso a campanha. Hoje, se a gente não prova com métricas, se a gente não vê que o cliente foi para a loja, que ele converteu, que ele consumiu aquelas categorias, se eu não ando de mãos dadas com o departamento financeiro, se eu não ando de mãos dadas com o time de dados com dados, como... Claro. Mas se eu não ando de mãos dadas com uma série de atores da empresa, eu perco a minha relevância como marketing. As pessoas já não acreditam mais, né, que o sucesso da campanha veio porque eu falei que consegui um bom espaço de mídia. Isso é importante, é legal, mas não basta. Né? Então, acho que tem esse primeiro aspecto. E o segundo aspecto é até eu vejo muitas brigas hoje entre os profissionais de marketing, né? Marketing, growth. Mas espera, o papel do marketing não é fazer crescimento? Por que tem growth? Não sei o quê. A gente vive isso. Acho que todo mundo vive isso. E acho que a gente caminha cada vez mais, na verdade, para um senso de propósito, mas não o propósito, aquela frase bonita que é escrita na parede da companhia, mas o que isso impacta no cliente. Quando a gente começa a olhar para isso e para a jornada do cliente, pouco importa como a empresa está dividida. O que vai importar de fato é como todas essas áreas estão trabalhando para esse objetivo. Acho que essa é a próxima ruptura do marketing, sabe? Assim, como que a gente trabalha com um objetivo comum, olhando para o cliente e cuidando do negócio. Eu vejo muito marketing assim. Porque, assim, especificamente falando de varejo, tem toda uma, como você disse no começo, tem toda uma ciência por trás. E eu queria que você explicasse também um pouquinho desse funcionamento, até para a audiência entender como é que funciona no dia a dia, porque, de fato, é uma curiosidade, né? Estrutura, papéis, responsabilidade. Exatamente. Esse é um ponto que, inclusive, a gente vem debatendo ao longo dos episódios. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho também como que é esse dia a dia. Legal. Primeiro, assim, para quem nunca trabalhou no varejo, o varejo é fascinante. É um negócio assim, uma vez que você entra... Você fala, meu Deus do céu, se você gosta, você fica. Ele expurga também muito rápido. É muito dinâmico. Eu gosto ou não gosto? Né? Acontece muita coisa a todo momento, né? A gente só tem o dia de hoje no varejo. Né? A gente não tem um planejamento de 5 anos. A gente tem, obviamente, as marcas do negócio. Claro. Mas a venda de hoje,
Deu meia-noite, virou o dia, se eu não vendi, eu não vendo mais, acabou, perdi. Aquele dia não Vou ter volta, que batalhar pelo próximo dia. É. Então, o varejo se estrutura, primeiro, de uma maneira muito rápida, muito pronta para atender uma necessidade, que é literalmente, quando eu falo isso do dia, gente, não é uma força de expressão, ou, o varejo diferentão. É porque a gente tem uma concorrência muito acirrada, né? O setor, especialmente supermercadista, um dado interessante aqui, existem mais de 1.000 redes de supermercados no Brasil, oficiais registradas na Associação Brasileira de Supermercados. É impressionante. É um mercado muito pulverizado, né? Não é um mercado consolidado como na Europa, por exemplo, onde as grandes redes detêm quase todo o market share. Aqui isso não existe. Então a gente tem que ter uma velocidade, uma simplicidade de implementação muito grande. Então, falando de estrutura, né, como que a gente hoje se organiza no varejo, tudo começa no comercial. Você tem um comercial muito forte. E o comercial do varejo, ele compra. Né? Não é o comercial que vende. Ele compra. Então, a gente costuma dizer que uma compra bem feita é o sucesso de todo o resto da cadeia no varejo. Se você comprou errado, tudo vai errado lá para frente. Porque vai ser papel da logística se desdobrar para colocar aquele estoque na loja, vai ser papel do marketing empurrar o produto, vai ser papel do operador da loja... Campanha, precificação... expor. Então, assim, tudo tem que começar muito certinho lá. Na segunda etapa assim, do fluxo do varejo, né, vem toda a parte de pricing e logística. Que é assim, puxa, entendi que a mercadoria entrou a tal preço, como que eu vou precificar a partir dessa compra, como que eu me abasteço, como eu garanto que isso chega no meu cliente online ou físico. Perfeito. Daqui para frente entra o marketing. E o marketing tem um papel fundamental em dois aspectos. Primeiro, porque ele retroalimenta essa compra. Então, todos os insights de consumidor, perfil de consumo, tendências, tudo isso ajuda lá naquela primeira compra, ajuda nas previsões da segunda etapa, que é a logística ali e o pricing. Perfeito. E a gente tem a outra ponta que é ajudar o operador a vender. Né? Então, é via promoção, via comunicação, o clássico, entre aspas, do marketing que a gente conhece. O que a gente tem percebido no marketing de varejo é que essa etapa do marketing ela tem ficado cada vez mais baseada em dados, cada vez mais baseadas, inclusive, em predição. Assim. Então, a gente consegue, hoje em dia, uma coisa que há 20 anos era praticamente impossível, medir tendências de consumo para retroalimentar a cadeia e para empurrar o operador. Hoje a gente consegue fazer isso. A maioria das redes do varejo no Brasil já tem seus programas de fidelidade, já tem seu CRM, a gente consegue saber o que o consumidor quer, ou qual é a tendência de consumo dele. Então, a gente está dividido assim, aí quando você dá uma lupa lá dentro do marketing, no caso específico do Carrefour, do grupo Carrefour Brasil, nós temos muitas bandeiras. Então, não tem só o Carrefour, a gente cuida do Carrefour e todos os seus formatos, express, posto de gasolina, hipermercado, supermercado. Aí você tem o Nacional, que é uma rede de supermercados super tradicional no sul do Brasil. Ela tem décadas de atuação. A gente tem o Bom Preço no Nordeste. Bom Preço. Tem mais de 80 anos. O Bom Preço em Recife é sinônimo de fazer supermercado. As pessoas falam, vou fazer bom preço. Você vê. É igual o Bombril. Que legal. Então, assim, é uma marca super tradicional. Forte, né? O Todo Dia, que é uma rede de hard discount. E o Sam's Club, que é o clube de compras. Então, a gente tem um desafio adicional nesse marketing, que é assim, posicionar cada uma dessas bandeiras de uma maneira adequada ao seu público, porque a gente corre o risco de canibalização, afinal, estamos no mesmo segmento. Né? Sim. Disputando os consumidores. Exato. Então, como é que eu escuto o consumidor, identifico o perfil de compra dele e posiciono cada uma dessas bandeiras para um público adequado. Isso dá um trabalhão, então. mas é muito gostoso. Isso que eu ia perguntar sobre esse desafio, né? Vocês acabam se dividindo, né, nessas marcas. Então, por exemplo, a estrutura de marketing, ela tem particularidades para cada uma das marcas ou vocês olham como grupo? Eu sou a única pessoa, talvez, na minha estrutura que olhe como grupo.
Tá. Na verdade, como grupo, exceto o Atacadão, que tem uma estrutura de marketing apartada. Mas dentro do meu time eu tenho verticais por tipo de negócio. Perfeito. Então, eu tenho o vertical do varejo, o vertical do Sam's Club, que é o clube de compras. Dentro do varejo, uma pessoa dedicada ao hipermercado, outra ao supermercado, outra aos formatos de conveniência. E por que não dá para ser diferente? Quer dizer, dá para ser diferente, são escolhas. E já fomos diferentes, inclusive. Mas por que a gente escolheu esse formato? Justamente porque quando a gente percebe que cada cliente de cada marca se relaciona com aquele negócio de maneira diferente, não faz sentido eu pasteurizar. Eu aumento o meu risco de canibalização, eu faço quase um movimento de autofagia, né? Porque ali o cara que está olhando para Carrefour vai olhar para Sam's Club e em algum momento ele vai ter que priorizar algum, não dá certo. Então, eu tenho especialistas de negócio em cada bandeira. E aí, esses especialistas, e por que eu falo de negócio e não de marketing? Porque eles têm que ter um profundo entendimento do consumidor, mas também do formato. Cada formato de negócio opera de uma maneira diferente. Um e-commerce é completamente diferente de um hipermercado, que é diferente de um clube de compras. Verdade. Se eu não tenho um profissional de marketing que tem essa nuance, que tem essa sensibilidade, eu fico uma marca distante do cliente. É verdade. E, Daniel, a parte de comunicação está dentro do marketing ou a comunicação está fora? Como é que funciona isso no Carrefour? A parte tanto comunicação interna quanto externa? O que a gente chama de comunicação lá no Carrefour, na verdade, é a comunicação externa. É toda a parte de relacionamento com a imprensa, com os stakeholders, e isso fica em uma outra área. E tem uma terceira área, que é a de comunicação interna, que fica dentro do RH. Talvez pareça complexo, mas a gente está falando de uma empresa de 150 mil funcionários, o maior empregador privado do Brasil, né? Mais de 1000 lojas, enfim. A gente figura entre as 20 maiores companhias listadas na Bolsa. Então, é uma companhia que é grande e justamente por essa grandeza, essa presença em todos os estados do Brasil, se eu não foco, se eu não tenho atenções dirigidas, o risco de eu perder a beleza que é cada negócio, que é cada nuance. Por exemplo, comunicação interna. A gente se comunica como grupo. A gente tem uma identidade de grupo. Mas para o funcionário lá do Atacadão, é importante que ele também sinta o negócio dele, que ele tenha o pulso do negócio dele. Então não adianta eu só falar como grupo para essa pessoa, eu preciso falar como Atacadão também. Então a gente tem essas divisões para, ao mesmo tempo que eu construo um grupo forte, eu reforço os propósitos e o valor de cada uma das marcas e dos negócios. Bacana, legal. E como que você está vendo o Brasil, o Carrefour Brasil, né? Você tem contato com a operação fora, né? E como que você está vendo, né? A operação Brasil, as oportunidades, o crescimento do business, o poder de compra dos consumidores, se o pessoal está indo mais para o e-commerce, se ainda tem uma parte forte nas lojas e o comportamento do consumidor acabou mudando um pouco por conta da pandemia ou não. Como que você está vendo isso, Daniel? Falar do varejo brasileiro e falar com os meus pares do Carrefour lá fora deve ser. É uma delícia. Assim, nós somos 9 operações do Carrefour no mundo que a gente chama de operações diretas. São países onde o grupo matriz opera diretamente, o Brasil é uma delas. E a gente tem mais de 20 que são franquias. São vários outros países do mundo onde você tem a presença de marca Carrefour, mas não tem a nossa operação direta. Quando a gente fala para o Brasil é um ator muito relevante dentro do grupo. É a segunda maior operação global do grupo. Você vê. A gente desenvolveu, como varejista brasileiro, uma habilidade de lidar com esses altos e baixos muito grande. Que é uma coisa que, por exemplo, os nossos colegas da Europa sempre ficam muito bem impressionados com a nossa velocidade de colocar uma campanha no ar, com a nossa sensibilidade quando a gente fala de preço, que é uma coisa completamente diferente. Então, vou dar um exemplo aqui. Um dos grandes pilares do Carrefour, na verdade, o maior pilar, o nosso propósito como marca globalmente, é oferecer uma alimentação saudável e de qualidade a preços acessíveis, de maneira democrática. Como isso é traduzido na Europa? Na Europa, é por meio da expansão do consumo de produtos orgânicos.
porque tem a ver com a realidade europeia. Claro. Né? O consumidor tem um perfil de gasto diferente. Quando eu falo do Brasil, eu também trabalho os orgânicos, mas não é meu carro-chefe. Porque eu sei que o orgânico aqui no Brasil ainda está em desenvolvimento. E hoje os produtos orgânicos são mais caros. Então, como é que eu vou falar para uma população que passa fome que ela tem que trocar o alface comum dela por alface orgânico? Ela tem que comer arroz e feijão primeiro. Então, a base, né? É isso. Então, eu acho que a gente traz para o grupo esse senso de realidade e de uma realidade que é completamente diferente, muito grande. É um país que, apesar de ter gente que passa fome, é um país que adota muito as novas tecnologias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de e-commerce, ele vem crescendo muito no nosso grupo. Hoje, o Carrefour já é líder entre as marcas de supermercado no varejo alimentar online. Acho que isso é uma super conquista. Então, você vê, por um lado, essa expansão, mas, por um outro, até pelo queda de poder aquisitivo que a gente teve nos últimos anos, que agora está recuperando, você vê um consumidor que faz mais conta. Ele vai com dinheiro cada vez mais contado para o ponto de venda. É verdade. A expansão do formato que a gente chama cash and carry, atacarejo, que a gente tem a nossa marca Atacadão. Ela é muito grande no Brasil. Então, hoje, 70% dos lares fazem alguma compra nesse modelo. As compras mensais, né, maiores, né? Ou às vezes até compras esporádicas, porque esses eram modelos que antes estavam na beira da rodovia, tinha que pegar carro, era longe, e hoje em dia eles entraram no bairro. Né? É verdade. Né? Então, assim, eu acho que esse consumidor brasileiro ele está cada vez mais mixando entre canais, mas ele olha muito para o bolso ainda e vai continuar olhando. Sim. Em termos de desafios, né? Você falou muito de concorrência, sobre essa sensibilidade que até mesmo o povo brasileiro tem quando se fala de varejo. Quais são os maiores desafios hoje, pensando em tecnologia, em inovação e toda essa transformação que o Carrefour vem passando? Eu acho que primeiro ponto, assim, esse brasileiro ele gosta de adotar as novas tecnologias, mas o primeiro desafio é lidar com novas tecnologias em um mercado onde todo mundo está virando para isso, né? Não existe mais o early adopter hoje em dia, né? Sim. Todo mundo está fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom, gente, vocês viram Threads lá, que em 24 horas atingiu milhões de pessoas. Elas estão usando hoje, não sei, mas as pessoas adotam. Eu acho que o primeiro grande desafio é se diferenciar num mercado que está indo todo mundo para o mesmo lugar. Isso quebra muito a nossa cabeça todo dia. Porque assim, legal, um app intuitivo, é básico, todo mundo tem que ter. A gente trabalha todo dia, inclusive, para melhorar esse app. Uma entrega rápida e de qualidade, básico, todo mundo tem que ter. Onde que está o diferencial, né? E aí a gente vê, por exemplo, no Carrefour, muitas oportunidades de diferencial pelo nosso ecossistema, né? Hoje a gente tem uma loja de qualquer bandeira do grupo num raio de até 5 quilômetros de 70% da população brasileira. Então, é uma cobertura que pode trazer um diferencial no e-commerce, porque ao invés do meu produto sair de um CD lá longe, centro de distribuição, ele vai sair de uma loja que está aqui pertinho. Então, eu posso usar isso como uma vantagem. Você usa a tua malha, né? Você usa a tua malha. Né? Exato, eu tenho um banco. Tem um banco Carrefour, que é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país. Vocês sabiam disso? Você vê? É um dos maiores emissores. Tem muita gente que só tem o cartão do Carrefour. E compra em vários lugares, enfim. Então, você pode usar isso também como um diferencial para facilitar pagamento, para dar mais parcela ou mais prazo, enfim. Então, o que a gente percebe, Podão, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. A maior dificuldade é se diferenciar nessa história. Encontrar meios, né, de você se diferenciar, oferecer algo que seja novo, porque também tem muito essa cobrança. As pessoas acreditam muito nisso. Pô, é o básico, né? Mas o aplicativo tá legal. Não, mas é o básico. Tá entregando rápido. Beleza, é o básico, o outro também entrega. Mas o que você tem para oferecer novo? E aí eu acho que os indicadores aí talvez entram como um aliado
para você tentar metrificar isso, entender as tendências e tudo mais. E eu queria que você falasse até um pouquinho também de como o indicador foi importante, e é importante não só nessas campanhas, mas, por exemplo, em campanhas como o Big Brother, por exemplo. Sim. Como que foi receber essa audiência, esses números, como impactou isso dentro do marketing do Carrefour? Sim. Big Brother foi uma experiência muito bacana para a marca, sobre todos os pontos de vista, mas quando a gente fala de indicadores, ele foi mais desafiador ainda. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque foi a nossa volta ao patrocínio, ao programa, depois de quase 10 anos. Então, a gente tinha sido patrocinador lá atrás e voltou esse ano. Perfeito. Então, a gente viveu um Big Brother que é completamente diferente do atual. Totalmente. Né? Um Big Brother que hoje em dia acontece nas redes sociais, Total. que tem os fandoms, que é outra dinâmica, não tem nada a ver com aquele Big Brother lá do passado. Então a gente precisava estabelecer indicadores de saúde de marca, de conversa, de conversão, baseado não apenas no programa que era exibido na TV, mas em todas as conversas que ele gerava nas redes sociais, principalmente. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio. Como que eu capto que um cliente que sabe que eu estou no Big Brother, que é fã do Big Brother, mas que não viu na TV, ele viu alguma coisa num comentário, ou num post meu, ou em alguma ação minha, como que eu identifico que esse cliente veio para o Carrefour por conta do Big Brother? Sim. Como que você faz esse tracking, né? Existem coisas bem mais básicas, como identificação de usuário e tudo mais, né? Obviamente respeitando todos os parâmetros de LGPD, de individualização de informação, mas acho que o grande desafio é entender o quanto que um programa de alcance nacional que desperta paixões, que desperta conversas que duram muito mais do que a 1 hora de exibição no prime time, podem gerar negócios para uma marca. Isso foi... A gente quebrou muito a cabeça e eu vou ser muito transparente com vocês. Até hoje a gente não sabe se a gente chegou no indicador ideal. Eu acho que a gente ainda vai ter que estudar mais para entender mais edições de programas, Mais seja lá o que for, edições, mais exibição em alguma coisa desse tipo, para a gente começar a dominar essa ciência. O que a gente sim percebeu. Uma capacidade que um programa desse tem de geração de fluxo e de tráfego imediata é impressionante. Você aparece lá e no mesmo momento, e aí assim, né? Toda uma preparação. Você tem que estar de mãozinhas dadas, voltando lá na pergunta de trás, com um time de TI, porque o site não pode cair, o app tem que funcionar. Claro. Tem que estar de mãozinha dada com um time de logística. Eu vou falar da picanha no Big Brother. Vai potencializar. Tem produto. A venda vai disparar. Então, assim, e é um negócio que mexe o número... tudo que a gente fala de Big Brother é na casa de milhares, de milhões. Não tem número pequeno no Big Brother. Então, acho que, assim, o primeiro foi, de fato, a gente viu muito rapidamente essa coisa de geração de lead, vamos assim dizer. E tem um segundo aspecto, que ele é menos de negócio, ele é um indicador mais de marca, que a gente percebeu o quanto a marca começou a entrar em conversas de pessoas, primeiro, mais jovens, segundo, um perfil de público mais diverso, que a média que a gente vinha conversando com a marca. Perfeito. E o terceiro, com uma positividade de menções e leveza nas interações que a gente não tinha experimentado até então. Isso levou, assim, a gente montou uma base lá na Publicis, que é a nossa agência de publicidade, onde a gente tinha metade do time Publicis, metade Carrefour, para extrair dessas conversas o que seria relevante do ponto de vista de marca e de tudo mais, mas também de negócios. Aí eu vou dar um case que aconteceu com a gente no meio do Big Brother e que foi, assim, sensacional. A gente realmente não esperava. Eu não sei se vocês lembram, lá na dinâmica do mercado, né, eles iam fazer as compras e tinha uns produtos lá para eles comprarem. Um dos participantes pegou o nosso sorvete Choconilha, que é uma calda de chocolate com baunilha dentro, da marca própria. Delicioso. Nossa, deu até vontade agora. E aí, esse participante comeu e falou, nossa, isso aqui é muito gostoso, quando eu sair daqui eu quero comprar, alguma coisa assim, não me lembro direito o que ele falou. Isso não foi no ao vivo, gente.
Isso foi no grave? Durante o dia. Só quem estava no Globoplay viu. 15 minutos depois, tinha a loja do Nordeste ligando para o comercial, perguntando o que é esse sorvete do Big Brother que vieram todo mundo aqui na minha loja falar. Aqui em São Paulo esgotou em lojas do Express, assim, horas depois. É absurdo. Impressionante. Então, assim, o que a gente percebe é que a nossa inteligência ao lidar com esse tipo de programa daqui para frente, pegando a sua pergunta de indicadores, vai estar muito em desenvolver novos indicadores que a gente nem sabia que existiam, como, por exemplo, de propensão de consumo, porque tem algum produto exibido ali. Ou ao contrário, porque algum brother falou que não gostou. Então, como que a gente pega essa É porque também é um grande desafio, né? Não só pelo tempo, porque 10 anos sem estar no programa, aquilo que você falou, muda completamente. Outro programa. É outro programa, é um outro esquema ali que funciona. Exatamente. E aí o que acontece? Tem também um outro planejamento que é aquilo. Às vezes o cara que falou, não tem roteiro, não tem como você combinar isso com a pessoa. Para, pô, sorvete legal, adorei. É isso. Tem como você combinar isso. Ao mesmo tempo que ele pode falar qualquer outra coisa que também pode vir pra mal também. Falei, pô, esse produto aí, toda vez que eu vejo, eu lembro de uma coisa ruim que aconteceu e aí pode ir pra mal também. E aconteceu. Teve um participante, aqui eu falo tudo. Sim. Teve um participante que viu, a gente estava oferecendo biscoito polvilho lá e todo mundo comendo e ele começou a chorar compulsivamente. Biscoito de polvilho? Eu olhava pro biscoito de polvilho e chorava, e aí todo mundo sem entender do lado tá de cá acontecendo? e tal. E aí ele falou que lembrava o filhinho dele que estava em casa, que amava biscoito de polvilho. Sim. Então, assim, são situações que acontecem num negócio desse que você não pode controlar, né? É verdade. É todo distante, é muito rápido, né? As coisas acontecem de forma muito rápida. É bizarro mesmo. E Daniel, pegando assim, o Carrefour tem uma exposição e uma marca, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo compra e antigamente, né, quando a preocupação era o que saiu na imprensa, né, e principalmente nos principais portais, ou o que saiu na televisão, ou o que saiu no jornal isso, jornal aquilo, e assim por diante. E a gente viu, e a gente acompanha a explosão das redes sociais, dos influenciadores, que também tem uma força e um impacto grande, né? Como que você está vendo a exposição da marca, né? E qual a preocupação que vocês têm, né, da exposição da marca, que tipo de controle, que tipo de monitoramento vocês fazem ou se preocupam, né, tanto na imprensa, quanto nas redes sociais, quanto nos influenciadores, como tem também a conexão da marca Carrefour com a marca grande das indústrias. Então a gente sabe que o Carrefour tem parcerias, né, com as principais indústrias por conta de todo o fluxo da cadeia de abastecimento. Então como que você está vendo a entrada das redes sociais, os influenciadores, como isso impacta nas informações que são necessárias para entender o que está acontecendo e para onde vocês vão, o que precisa controlar, o que precisa pisar no acelerador, né? Como que você vê isso? O que a gente tem aprendido nos últimos anos do Carrefour é algo muito bonito, mas que vem de um processo muito doloroso para os profissionais de marketing. A gente já sabe, como profissional de marketing, já é meio óbvio, que a gente não controla mais as marcas, né? Quem faz a imagem das marcas hoje em dia são os clientes. Sim. E não clientes também, né? São as pessoas que, de alguma forma, têm contato com aquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente adquire essa consciência de que o nosso trabalho como profissional de marketing está menos em catequizar, está menos em falar, é isso, ponto. Compre, ponto. Perfeito. E mais como que eu percebo nuances dessa sociedade, o que essas pessoas estão falando, que valores elas estão expressando, como elas veem a marca, o que elas falam da marca. Quando a gente começa a virar essa chave, a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila em saber lidar com esse momento. O que não significa que seja fácil, né? Pelo contrário. Certeza, então, acho que assim, a partir do momento que você tem essa consciência, uma coisa que a gente fala muito lá no Carrefour e que a gente tem que valorizar todo dia nessa relação com o cliente na rede social, transparência. Transparência em primeiro lugar, assim. Não esconder erros, não esconder episódios que, de alguma forma, afetaram a sociedade. Então, acho que a gente lida com isso de uma maneira muito transparente. Primeiro,
para que os erros não se repitam. Claro. E segundo, porque a gente não subestima a inteligência das pessoas. As pessoas que estão lá do outro lado, Sim. elas não acreditam mais nessa coisa de ai, como eu sou lindo, maravilhoso e tudo mais, se ela vai na loja e faltou o produto, ou se ela é mal atendida, ou se ela tem um problema no estacionamento da loja. Então, acho que a gente tem que ter a consciência dessa transparência e tratar as pessoas como elas são. Seres pensantes, inteligentes, influentes na decisão de compra da sua casa, dos seus amigos. É isso que o consumidor é. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. Quando a gente olha para as redes sociais, obviamente a gente tem monitoramento como todas as empresas, né? E esse monitoramento é 24/7. Os alertas, né? Ao mesmo tempo também ele vem com muitas oportunidades, assim, quando alguém vem com alguma coisa positiva. Tem histórias lindas que a gente capta, assim, de gente como... Ah, eu queria fazer o ensaio do meu casamento na loja do Carrefour porque foi lá que eu conheci minha esposa, sabe? Olha Coisa só, do Tem alguns tipo. pedidos assim. Acontece, Claro. ou assim, ai, olha, eu tenho cartão Carrefour há 30 anos, graças ao cartão Carrefour eu consegui parcelar as coisinhas que eu tenho em casa hoje, geladeira, fogão, obrigado. Bacana, né? Quando ninguém me deu crédito, vocês deram. E a Você gente vê. também tem essas histórias. Então, acho que assim, é monitorar, estabelecer um diálogo transparente, diálogo. Isso é importante, né? Claro. Nas redes sociais, quem não sacou isso ainda, tá perdido. Porque se você tá lá só para você expor Passar a sua mensagem. marca, só ver ali, como ficar você vendo, fazia com a TV nos anos 90, tá errado. Ali é um espaço de diálogo e de interação, né? construção. E aí, quando a gente fala especificamente de haters e conteúdo negativo, o que a gente tem tentado cada vez mais é estabelecer uma porta de comunicação mesmo, assim, entender quais são os motivos daquela pessoa de se manifestar daquela forma e como que a gente pode mudar para que ela mude em relação a gente. Mas gente, é diário. É como a gente faz nas nossas redes sociais pessoais, né? Sim, A gente tá ali, tem de que olhar, acompanhar. Tem um desafio muito grande por trás disso, assim. Se tratando de marketing, de você monitorar, ainda mais falando de Carrefour, uma marca muito grande, né, que já passou por algumas coisas também. Talvez essa é a maior dificuldade de ter essa relação e manter isso de forma saudável, alinhada, porque é aquilo. Qualquer comentário, ainda mais também, a gente tá falando, por exemplo, o Big Brother também, pode acontecer a qualquer momento, um comentário, ali, uma pessoa que comentou, a outra confirma, e ali vira uma bolha muito grande. E aí, como conter isso, né, ajudando aí com os indicadores, é claro, né, sendo um aliado disso, mas como conter isso, qual é o planejamento que vocês têm e o alinhamento enquanto equipe de marketing? Hoje a gente tem um grupo que é acionado nos casos mais extremos, né, de manifestação. Então, quando a gente vê alguma coisa muito grave, esse grupo se reúne e a gente adota as medidas que são mais cabíveis e necessárias para cada tipo de caso. O que a gente não pode esquecer é que, infelizmente, a gente lida numa era de fake news. A gente lida numa era onde muitas vezes as pessoas criam fatos ou distorções de fatos, porque isso, infelizmente, atrai a audiência, né? As pessoas... É triste dizer isso, mas más notícias ou tragédias costumam chamar muita atenção. Atrai, né? Quando isso não é verdade, essa equipe se posiciona da maneira mais rápida, mais assertiva e deixando muito claros os fatos que estão por trás daquilo. Acho que isso é importante, porque hoje a marca informa muito sobre marca, obviamente, mas ela informa muito sobre fatos também, né? A pauta factual, ela saiu apenas do jornalismo, né? Hoje as marcas precisam se posicionar nesses eventos. Então, quando são eventos desse tipo, a gente se posiciona dessa maneira, de uma maneira rápida, transparente e elucidando fatos. É um desafio. Não, com certeza. Não, com certeza. E, Daniel, falando para 2023, a gente já está no final do ano, né? De agora para o final do ano, eu acho que é um pulo, né? Pensando o finalzinho de 2023, pensando em 2024, assim, quais são os principais projetos ou quais são as principais frentes de trabalho da estrutura de marketing do Carrefour, olhando todas as marcas, os desafios, o que vem pela frente. Nós tivemos um ano de 2023 agora com uma mudança, que foi uma mudança de governo, mas agora tudo está se organizando, o país está mais, né, organizado, estruturado, as pessoas já estão falando, né, de uma maneira mais unificada e tal.
como que você está vendo, né, o próximo ano e quais são os principais projetos? Do que você puder abrir, é claro que tem muitas coisas que são projetos estratégicos e que não pode... Muita coisa que eu queria te falar, Camilo, mas eu imagino. Como nós somos uma companhia de capital aberto, qualquer coisa que eu fale assim já impacta lá na bolsa. É verdade. Mas o que eu posso te adiantar é que assim, a gente tem ainda um trimestre pela frente. Sim. E para o varejo esse é o trimestre do ano, né? Sim. Então, no nosso caso específico, as nossas bandeiras Carrefour, Sam's Club e Atacadão vêm fazer aniversário agora no último trimestre. Perfeito. Isso mobiliza muito as lojas, mobiliza muito o e-commerce, mobiliza muito a indústria, a relação que a gente tem com a indústria. Vem Black Friday. Black Friday tá também aí. Não pode esquecer, tá né? aí, é. Black Friday é o fenômeno do varejo brasileiro e a gente acredita que a Black Friday esse ano vai ter aí um ingrediente especial que é a retomada do consumo, né? Uhum. A gente viu que muitas famílias têm recuperado o seu nome, limparam o nome. Pouco a pouco as pessoas estão incrementando o consumo, então a gente espera uma Black Friday aí bastante movimentada. Bacana. E o Natal, que para o varejo especificamente alimentar é crucial, é a maior data do ano. Então, né? e sobre isso, como é que funcionam essas ações e qual é o mais importante? A gente fala de Black Friday, a gente fala de aniversário, que também é um grande evento. A gente fala de Natal, até mesmo Ano Novo. Qual é o mais importante? E também, assim, como que funcionam essas campanhas internamente? Vocês geralmente sempre seguem um modelo padrão? Vocês têm essa liberdade de, às vezes, experimentar uma nova promoção, uma nova campanha? Eu pergunto isso porque você falou muito sobre essa questão de propósito, o que entregar em termos de comunidade. Eu lembro que eu tinha um mercado perto do meu bairro, da minha casa, que no final do ano, acho que era na Páscoa, que as crianças desenhavam ali, faziam um desenho, se aquele desenho fosse bonito, ela ficava pendurado fora no mercado. Eu era criança, cara, eu falei, eu quero o meu desenho. E aí eu lembro que um dia eu fiz um desenho, eu era criança, não lembro muito bem como era o desenho, mas era um coelho gigante segurando alguma coisa. Um microfone assim? Não, tinha que ter. Eu só sei desenhar o pica-pau. Só o pica-pau. A única coisa que eu sei desenhar na minha vida. Aí eu desenhei um coelho lá e tal, e eu lembro que eu era criança, eu vi o desenho lá. Cara, aquilo me deixou tão feliz que eu fiquei... Meu pai foi fazer a compra, eu fiquei no caixa, debaixo do desenho, falando, vai passar aqui, pai, porque o meu desenho tá aqui em cima. E eu fiquei esperando e tal. E desde sempre, eu sempre fiquei acompanhando. E é claro, meu pai tem muito essa questão de passar no mercado, depois que ele sai do trabalho, né, de ver promoções, de ver tudo isso. Então, desde sempre, eu já sou ligado a marketing, sempre não é que esse olhar, qual é a promoção? Que campanha que tá tendo hoje? Como é que é isso? Tudo. Então, essa dúvida, né? Primeiro, né, existe algum evento que é mais importante em termos de periodicidade, né? Se é aniversário, se é Natal, se é Ano Novo, Black Friday. Como é que funciona essa importância? Até de resultado. Até de resultado, né? Se tem alguma coisa, né, que fica à frente. E também a escolha das campanhas. Se existe um padrão, ou se vocês têm essa liberdade de brincar com isso, como é que é? O varejo tem mudado bastante, tá? Se você fizesse essa mesma pergunta para mim há uns 10, 15 anos, eu ia te responder assim. A gente senta no final do ano anterior, monta um calendário onde eu ploto todas as sazonalidades, ploto os meus eventos da marca, os proprietários que a gente chama, e esse calendário roda o ano inteiro. Isso acabou. Isso acabou, assim. Não existe mais varejo dessa forma. Existe sim um calendário das grandes datas sazonais, porque é o movimento normal do mercado, né? As pessoas, naturalmente, vão procurar mais bacalhau na Páscoa, vão comprar mais itens sazonais no Natal, vão procurar promoção na Black Friday, porque a gente construiu esse mindset. Verdade. Então, isso é meio que fixo. O que a gente tem notado e que diferencia daquilo que eu falei no passado são dois movimentos. O primeiro, a busca por eventos proprietários cada vez mais ligados à marca. Então, por exemplo, vou dar exemplo aqui de algumas marcas que eu cuido, né? O Sam's Club tem um Mega Day. É uma mini Black Friday, que é proprietária do Sam's Club, que só ele faz numa sexta-feira ou numa quinta-feira, com produtos característicos e exclusivos que o cliente do clube gosta. O Carrefour tem o Hiper Sabadão, né? Tem o Sinal Verde. Então, a gente monitora movimentos de concorrência também, porque a gente sabe que eles também vão fazer alguma coisa, mas, sobretudo, movimentos de consumo do cliente para criar esses eventos proprietários. Essa é uma coisa do calendário.
A segunda sofisticação, e que eu acho lindo isso, e que a gente esteja vivendo nessa era, é o CRM. Hoje em dia, se eu sei que o Podão gosta de comprar café extra forte de uma marca X, arábica, babá, por que eu vou torrar dinheiro fazendo uma promoção de um café diferente do que ele gosta, se ele não vai ser impactado? Então, como que eu uso cada vez mais o CRM para fugir desses momentos de pico do varejo, oferecer ofertas relevantes e personalizadas, e aí aumenta a fidelidade do cliente. É saudável para os dois lados. É saudável para o varejista, É uma troca. que não precisa fazer esse movimento grande toda hora, promocional, e é mais relevante ainda para o cliente, porque é aquilo que ele quer, é aquilo que ele consome. A gente brinca muito assim, né? Para de me oferecer fralda se eu não tenho filho. Por que verdade. que todo tá e-mail certo. marketing que eu abro tem uma fralda? É. Se eu não tenho filho. Então, se você tem um CRM, você pode fazer isso de uma forma geral. Então, te diria que isso é montado assim. Agora, varejo é muito emocionante, cara. E aí, assim, do nada, um concorrente no interior acelerou a abertura de uma loja. Vamos ter que bolar uma ação de última hora, vamos lá para combater esse concorrente. O e-commerce, então, nem se fala. O e-commerce, isso acontece todo dia. Todo dia tem um concorrente que subiu alguma coisa lá e você tem que correr atrás para fazer. Então, é mega dinâmico. Assim. É um negócio interessante. Não, interessante. E até uma pergunta que eu queria fazer aqui, ó, dando uma abertura um pouco. Daniel, fora marketing, fora o dia a dia de trabalho, como é que é a sua rotina? Como que você enxerga isso? Como que é as suas compras? Bom, primeiro que assim, eu tenho uma cabeça bastante lógica, tá? As pessoas falam dos profissionais de comunicação e marketing, sempre pensa que é o cara que fez publicidade. Fiz administração, MBA em economia e hoje eu curso uma pós em finanças. Assim, Número. Eu sou um consumidor um pouco fora da curva porque eu sou extremamente racional, assim. Nas minhas decisões de compra, onde eu vou colocar o meu dinheiro, o que eu trago para minha casa. Mas eu valorizo uma coisa que eu acho que todo brasileiro valoriza também, que é o bem-estar, né? Que é o oferecer o melhor para sua família, né? Fazer aquele esforcinho adicional para comprar um produto que talvez seja um pouquinho mais caro, mas que, puxa, a família vai ficar feliz, vai ser um momento gostoso ali na mesa. Então eu me vejo equilibrando entre esse racional para 90% das coisas e tem aqueles 10% das coisas que eu falo, eu me permito, eu vou lá, eu quero consumir. E aí, cara, é engraçado, porque eu fico olhando o carrinho dos outros. Então. Desde sempre, hein? Desde sempre. E aí, assim, já peço perdão aqui se alguém viu algum dia olhando para dentro do carrinho. Eu olho mesmo, porque eu gosto de observar o que as pessoas estão consumindo. O Daniel fora do Carrefour é também... Eu acho que eu sou muito uma esponjinha social, assim. Eu gosto de... Esse final de semana, por exemplo, gente, eu fiquei mergulhado na história da Live NPC. Eu falei assim, poxa, se isso está acontecendo no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, com um consumidor que eu me comunico. Eu preciso entender isso. Claro. Eu vou lá e debruço nisso. Assim, eu gosto de olhar o que as pessoas estão olhando, de ouvir o que as pessoas estão ouvindo. Então, muitas vezes eu me pego com o meu Spotify, com um playlist totalmente fora do meu gosto musical, mas porque alguém falou, puxa, isso aqui tá bombando no Nordeste, dá uma olhada e tal. Eu acho que o profissional de marketing tem que ter essa sensibilidade. Verdade. Se a gente faz coisas pra gente, pra nossa bolha, a gente está falhando miseravelmente. É aquela coisa são diferentes, né, Daniel? As pessoas são diferentes. Exato. Né? O comportamento das pessoas. Eu ouço muito assim, aquelas coisas do tipo, Dani, faz tal ação com tal influencer, ele tá bombando. Tá bombando aonde, cara? Nem sei quem é. Tá bombando nos jardins? Desculpa, se ele tá bombando nos jardins, não serve pra minha marca, que é nacional, que é plural, que fala com um monte de gente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que fora do trabalho eu fico assim, esponjinha, sabe? Tentando ver o que tá acontecendo no mundo. É que é bom fazer essa análise. E quando você mesmo tem essa prova social de, o que tá acontecendo, tem as lives no NPC, fala, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, que é extremamente bizarro, mas pera lá. Daqui a pouco o Daniel vai estar no caixa, assim, obrigado pela compra, obrigado pela compra. Obrigado pela compra. Então, a gente sempre pergunta isso, porque o marketing também ele vem uma constante evolução.
E o profissional que está ali, ele tem que estar preparado para isso. A gente também comenta muito, principalmente o profissional que é de comunicação. Começou ali no jornalismo. Ele aprendeu ali que o número não faz parte da carreira dele ou não vai fazer. E hoje já é diferente. Se o cara não está aberto para isso, né, você disse muito bem lá no começo. Pô, eu pensei em jornalismo. Né? Comecei ali administração, fui para marketing, peraí, hoje é número. Finanças, E finanças, né? Você sai um pouco fora da curva. E aí, até queria que você reforçasse isso, sobre essa importância no profissional estar mais completo, principalmente nos dias de hoje, onde um cara que é jornalista ou começou como jornalista, ele tem que estar atento à matemática, aos indicadores, aos números e tudo isso que vai compor a publicidade que ele quer fazer, ou uma campanha que ele pretende fazer, ou até mesmo os textos. Um cara que trabalha só com texto, ele também tem que entender para quem que ele está escrevendo, como que isso vai retornar para ele, de certa forma metrificar isso, né? Acho que tem muito da questão de conhecimentos gerais. Também, né? Quem é o meu público, para quem eu estou falando. Outra coisa que a gente fala bastante, que as pessoas têm essa dúvida e até mesmo você faz essa confusão sobre aquela questão de você fazer uma clipagem sobre um produto ou você está em algum lugar. Então a pessoa pensa, pô, eu preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo para que eu tenha sucesso na minha campanha. E aí você fala, pô, não é bem assim, né? Às vezes você está falando com o seu público, né? Aquilo que você falou, pô, vamos trabalhar com um influenciador, mas pera lá, ele vai falar com o público, com a campanha que eu quero? Não necessariamente, então talvez não seja o ideal para mim. Que seja para outro tipo de público, ou para outro tipo de empresa, de marca, mas para mim não funciona. E aí também eu queria que você reforçasse isso, porque geralmente a gente vem falando, né, disso aqui nos episódios, é uma coisa que é bacana e a gente vê na audiência também que sente, né, essa importância e acabam confirmando. Eu acredito que saber se comunicar efetivamente é fundamental e sempre vai estar na pauta de profissionais de comunicação e se comunicar com clareza, com acuracidade, né? Levando a informação correta e da forma que ela de fato é cada vez mais fundamental. Por um outro lado, se você perde a noção de que impacto que isso causa lá do outro lado, na geração e na era que a gente vive, você perde muito do seu valor profissional. Então, entra justamente na métrica, né? Legal. Fiz um clipping bacana aqui, eu acho que eu consolidei tudo que eu precisava, mandei para os meus clientes. Eles abriram? Eles fizeram alguma coisa com isso? Você já deu feedback, já pediu feedback para saber qual é a frequência de abertura, o que eles fazem com isso, se efetivamente funciona, você está achando bom, para ele está claro. Então, acho que a gente, quando a gente começa a dominar também a ciência dos números que estão por trás disso, né? Então, 90% do meu target abre, 70% faz uso disso para alguma coisa para o trabalho. Aí você começa a qualificar o seu trabalho. Caso contrário, você está fazendo metade do processo. Alguma coisa que você acredita, mas a ponta está sendo deixada de lado. Então, fundamental. Eu acho que a gente vive uma era numérica muito positiva nesse aspecto, mas mais positiva ainda, gente, eu acho que a gente não rasga mais dinheiro. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais responsável com os investimentos das nossas empresas. Então, quando eu lá atrás fazia empena no Minhocão, que custava não sei quantos R$1.000, e eu não tinha métrica nenhuma disso, virava para o board da empresa, fiz uma empena no Minhocão, todo mundo batia a palma, pode ser que eu estava queimando só o dinheiro da companhia, que aquilo não estava convertendo. Pode ser que o meu target não estava passando lá no Minhocão para ver qual que é o retorno, entendeu? Então, acho que quando você desenvolve esse lado, eu sou um profissional de comunicação e eu pego lá até o final, até a ponta, eu começo a ser mais responsável com o dinheiro da empresa. Eu começo, por consequência, ser mais responsável com a minha carreira, né? Com o futuro da minha carreira. Então, é fundamental. É verdade. Você sabe, Daniel, que eu trabalhei muitos anos com supply chain, né? Então, fazendo integração de indústria e varejo, ou seja, para mim o varejo encanta, de verdade. Então, trabalhei muito próximo dos grandes varejistas, inclusive Carrefour, o prêmio Fazlog. Então, eu participei. Que bacana, você conhece o Fazlog. Conheço o Fazlog, conheço o prêmio, né, de acompanhamento dos principais indicadores logísticos das indústrias. E eu vivi até 2018, 2019 o mundo físico,
né? Do centro de distribuição, a indústria, centro de distribuição, loja e tal. E vivi muito, sempre em empresa de tecnologia, né? Fornecendo soluções. Vivi 2019, 2020, um pedacinho de 21 no mundo.com. Então, fazendo parte de monitoramento dos produtos das indústrias nos sites dos varejos e tal. E eu percebi e vi, né, um crescimento muito grande na mudança de comportamento, muito puxado pela questão da pandemia, né, 2020, 2021. Né, as lojas físicas acabaram fechando, então as pessoas não tinham tanta opção. Né, e isso mostrou que a tendência era uma mudança no comportamento do consumo pós-pandemia. O que eu queria entender e te perguntar é, no momento atual, voltou o modelo, aquele modelo que era antes da pandemia, ele é um terceiro modelo, ou seja, era um modelo físico, aí foi por .com, depois do .com agora está híbrido. Como é que está hoje, né? A gente notou que o pós-pandemia teve um papel fundamental na digitalização do comércio, sem dúvida. Tá. Tanto do lado de sistemas e do comerciante, quanto do lado do cliente. Né? Isso acho que é irreversível. Porém, aquela mudança de que as pessoas só vão comprar online a partir de agora, ela não se concretizou da maneira que alguns cenários foram desenhados naquela época. Perfeito. O ser humano é ligado em experiências. E alguma parte do varejo ainda é muito importante se dar pela experiência, né? A escolha do produto, a experimentação de um calçado, né? Tem alguns segmentos especificamente, eles ainda demandam a experiência física. Tá. O que a gente notou é que existe um movimento de maior mix de canais, né? O cliente mixa mais entre os canais do que antes. Então, se há 10 anos atrás ele só ia no físico. Exato. Se no pré-pandemia ele ia 90% do físico e 10% nos produtos online mais commodities, que não tem erro, claro. O que a gente percebe é que ele está balanceando, na verdade, isso. E não balanceia apenas pelo comportamento de determinadas categorias que eu já tenho confiança de comprar online. Tá. Ele hoje compra sapato na loja e também compra sapato online. Ele hoje compra comida no supermercado e também compra comida online. Não tem mais essa de e ou. Ele vai mixando cada vez mais. Então, eu acho que a tendência é que esse movimento se consolide cada vez mais. Perfeito. Obviamente, algumas categorias elas estão se dirigindo mais pelo online por uma questão de facilidade, né? Enfim, claro. Grandes volumes, por exemplo, esse tipo de coisa. Todo eletro, né? A gente vê que o eletro sofreu uma mudança muito grande. Verdade. Mas o que eu vejo é esse consumidor mixando e um consumidor cada vez mais preocupado com origem, com frescor, da onde está vindo isso. A gente, por exemplo, mudou no pós-pandemia todo o sistema, aí vai ser pura logística agora, Sim. de produtos que saíam do CD, do centro de distribuição, para o store picking. Então, Perfeito. Hoje, se um cliente compra alimentos no Carrefour, não vem mais lá da rodovia Anhanguera. Ele vem do Carrefour que está aqui a 3 quadras da sua casa. Pelo CEFP, eu sei que você está aqui. E aí eu garanto frescor, eu garanto variedade, eu garanto o emprego da comunidade. Então, acho que tem vários aspectos que vêm junto com essa mudança de comportamento que são importantes e vão ficar para sempre. Muito bacana. Pô, sensacional. Eu chamo de cliente zigue-zague. Né? Ele não vai mais só para um lugar ou para o outro, ele faz zigue-zague. As pessoas utilizando todas as possibilidades, né? As pessoas estão se permitindo mais também, né? Na medida da conveniência, né? Na medida do que é mais conveniente, tá sendo utilizado. Com certeza. Não tem muito disso, né? Um ou outro, né? É os dois. É isso. E aí é questão da marca, né? Ir se aprimorando ali, deixando disponível, né? Não tem, a gente mesmo não faz isso assim. Puxa, caramba. hoje eu acordei, tô com preguiça, eu vou pedir aqui pelo aplicativo o Last Mile que vai me trazer em 15 minutos. Puxa, a hora do almoço, queria dar uma volta, vou lá no físico. Né? Então, o consumidor não tem um único padrão de consumo, né? Perfeito. Faz parte da gente mesmo, né? É isso. Perfeito. Bom, o papo tá legal, tá bacana. Eu, por mim, ficaria mais 3 horas aqui, mas tá dando o nosso tempo. Daniel, eu queria te agradecer imensamente. Antes, gostaria que você passasse uma mensagem final para a nossa audiência.
espaço aberto para você, pode dar uma dica para quem está ingressando na área ou para quem já está, né, e está com a gente aqui aprendendo, ouvindo, assistindo, né, sabendo um pouco mais sobre a área. Então fica à vontade, o espaço todo seu aí. Eu queria falar aqui para a audiência, até me dirigindo ali para a câmera, que o profissional de marketing, ele está em constante evolução. A gente não tem mais fórmula, a gente não tem mais o livro para consultar. É a rua, gente. É a rua. Ouçam a rua. Ouçam as vozes da rua. Ouçam o que as pessoas estão falando. Observem o que elas estão consumindo. Observem que músicas elas ouvem, em que lugares que elas vão passar as férias. Se a gente não tiver esse contato com a realidade, se a gente fizer marketing de escritório ou marketing para bolha, para o meu amigo bater tapinha nas costas porque ele viu alguma coisa, eu estou falhando miseravelmente. Então, se eu puder falar alguma coisa para o profissional de marketing, continue aprendendo. A gente não sabe nada ainda. Pô, sensacional, maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Dica riquíssima. Riquíssima, né? Fica para você a dica, né? E para nós também, né? Para nós é uma aula aqui, praticamente. Né? Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, então fica à vontade quando você quiser voltar. Adoramos aqui o papo. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui, tá bom? Muito obrigado. Camilo, agradecer você. Eu que agradeço. Sempre comandando muito bem aqui a entrevista. Maravilha, né? Dividindo bem. É uma dupla que deu certo aqui. É verdade. Sensacional. E agradecer também, Camilo, e relembrar sempre a nossa audiência, você que nos ouviu, você que nos assistiu, por favor, deixe o seu comentário, a sua pergunta, escreve aí a cidade de onde você está nos acompanhando, por gentileza, é sempre muito bom a gente ter esse feedback, né, Camilo? Né? Curta, comente, compartilhe, como sempre, é ritual nosso, né? E por favor, também deixe as suas sugestões, inclusive no link aqui da descrição do vídeo você vai encontrar diversos links aí para você poder experimentar, poder degustar das nossas soluções, produtos, serviços, e a gente sempre prepara condições especiais, né, Camilo? Então, para você que está assistindo, não vai ser diferente, vai ser muito bacana receber, ouvir você, tá bom? Então não perde tempo. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo episódio. Um forte abraço e até mais. Até a próxima.